Olá, você. Eu não vou perguntar se você está preparado para a prova domingo, EBSE, porque eu sei que você está, porque você é aluno Cuca, certo? Eu sou o professor Edson Botelho, direto dos estúdios do Cuca Cursos e Concursos, para trazer para vocês um pequeno simulado para dar uma amostra do que será amanhã, hein? Que amanhã, sábado, nós vamos fazer o nosso viradão aqui. E eu coloquei várias questões para vocês e trouxe algumas para que a gente possa estudar e você ficar tranquilo, porque você vai olhar para essas questões aqui e vai começar a fazer e com certeza o sucesso é único. Então, vamos começar com o nosso pequeno simulado de língua portuguesa para a IBFC. Está aí, você pegue essa folha, vai estar um link lá, você clica lá, baixa a folha e vamos começar a fazer. Vamos lá. Primeiro, antes de mais nada, deixa eu dizer, fala só um perfil. Volta aqui para mim rapidinho, pai. A IBFC, ela tem uma tradição de duas provas, perdão. Ou ela vai trazer um texto bem longo, que ocupa a coluna toda, e vai fazer as questões referentes a esse texto, que muitas vezes são de interpretação e de gramática, tá? Ou ela vai trazer de 2 a 3 textos e vai colocar questões variadas. O objetivo dela, cansar você. Mas prepare-se, né? Então amanhã venha para o nosso simulado, aí quando você chegar a casa, você descansa, uma alimentação leve, vá dormir cedo, sem preocupação. Eu sei que você vai ficar nervoso, é um direito de você, mas não esqueça, o Cuca preparou você. Quer ver só? Vamos lá, direto para o nosso simulado. O texto, né? Pode dizer-se que a presença do negro representou sempre fator obrigatório no desenvolvimento dos latifúndios coloniais. Os antigos moradores da terra foram eventualmente prestimosos colaboradores da indústria extrativa na caça, na pesca e em determinados ofícios mecânicos e na criação do gado. Dificilmente se acomodavam, porém, ao trabalho acurado e metódico que exige a exploração dos canaviais. Sua tendência espontânea era para as atividades menos sedentárias e que pudessem exercer-se sem regularidade forçada e sem vigilância e fiscalização de estranhos. Muito bem. Um texto informativo, certo? Que você tem aí. Não, é isso. Deixa aí, diretor, que eu vou examinar esse texto, né? Pode dizer-se que, não esqueça que esse que ele é importante, apesar de na prova de vocês não constar o estudo do que, ela pode cobrar isso como morfologia, classe de palavras. Esse que é uma conjunção integrante, que o antecedente é um verbo. A presença do negro representou sempre fator obrigatório no desenvolvimento dos latifúndios coloniais. Os antigos moradores da terra, vamos ver a função sintática de da terra. Eram qualquer tipo de moradores? Não, eram moradores da terra. Então, esse da terra não está fazendo muita coisa aí, ele só está enfeitando a expressão. Como da terra está junto a moradores, e moradores é um nome, da terra é um junto nome, é uma adjunta adnominal. Então, os antigos moradores da terra foram eventualmente prestimosos colaboradores da indústria extrativa, na caça, na pesca e em determinados ofícios mecânicos e na criação de gado. Dificilmente se acomodavam. Porém, por que esse porém está entre vírgulas, senhores? Porque ele foi, deslocado, tá? Então, porém, dificilmente se acomodavam. Se estivesse assim, não haveria necessidade de isolá-lo por vírgulas. Porém, no trabalho acurado e metódico que exige a exploração dos canaviais, sua tendência espontânea era para as atividades menos sedentárias e que pudessem exercer-se sem regularidade forçada e sem vigilância e fiscalização de estranhos. Aí a IBFC vai perguntar para você, vocabulário, né, figuras de linguagem, uma espécie de questão híbrida, né, semântica. Na expressão tendência espontânea, esse L7 aí, senhores, é linha 7, mas como houve um desconfigurar da página, tá? Não sigam muito isso não. Mas, no nosso caso, a tendência espontânea está na quarta última linha. Você lendo de baixo para cima, tá bom? Sua tendência espontânea era, olha aí, sua tendência espontânea era para as atividades menos sedentárias. Então, crianças, a expressão tendência espontânea temos uma ambiguidade, cacofonia, neologismo, redundância ou arcaísmo.
Vamos começar com uma bem fácil, tá? Letra B, cacofonia. Não é a letra não, não marquem, pelo amor de Deus. Letra B, a cacofonia. Caco, o que é caco? Feio. É porque eu quero trabalhar ambiguidade e redundância juntas, tá? Vamos pegar a cacofonia. Caco é feio. Então, quando você tem uma cacofonia, você tem um som desagradável, que surge da união final de uma palavra com o início da outra, como no termo nosso hino. Quando eu falo nosso hino, dá o quê? Olha, nosso hino, suíno. Deixa o porquinho em paz, tá bom? Então, isso é uma cacofonia. Aí, na letra C, eu tenho a neologia. O que é a neologia? Uma palavra inventada. Você criou e as pessoas começam a usar, como é o caso de sextou, né? Sextou, sabadou, que eu acho isso um horror. Né? Até rimou, né, diretor? Então é um horror isso. A palavra é inventada, né? Que não está no vocabulário oficial da língua portuguesa. Então, houve um ano que um político ele falou imexível, né? Coisa feia isso, né? Então essa neologia acabou ficando, tá? Aí eu tenho na letra E o arcaísmo, né, que são palavras antigas que nós não usamos mais, mas que de vez em quando eu escuto, né, que eu quero tirar um retrato. Horrível isso, né, que eu vou datilografar, que horror, né? Agora vamos ver aqui a letra A e a letra D, ambiguidade, né? A ambiguidade, senhores, ela é uma inadequação de uma construção. Essa construção ela é feita possibilitando duas diferentes interpretações. Então, a ambiguidade ela é um pouquinho perigosa, tá? Ela vai pedir de você duas interpretações. Então, observem aí o exemplo, né, que nós temos. Aliás, deixa eu dar um exemplo de ambiguidade, né, Edson? Olha, então, quando você usa uma ambiguidade, por conta disso, a compreensão fica comprometida. Então, eu vou dar uma ideia para você, né? O cachorro do meu primo saiu. Não ficou feio isso, diretor, né? O cachorro do meu primo, né? Dá a ideia que meu primo é o quê? Um cachorro, né? Mas o cachorro que o meu primo cria pode ter saído também, fugiu. Já a redundância, que está aí na letra D, a redundância, ela é um pleonasmo. O que é um pleonasmo? Uma repetição para ênfase. Então, a gente tem que ter cuidado, não confundir a ambiguidade com a redundância. A ambiguidade, ela dá duplo sentido. A redundância é o pleonasmo. Tá? Ela consiste em usar palavras para um reforço, palavras desnecessárias para a compreensão, como é o caso de elo de ligação. Se é elo, só pode ser de ligação, né? Aí você tem elo de ligação, mínimos detalhes, problema sério, meu filho homem. Então, esses são problemas de ambiguidade. Desculpa, de redundância, tá bom? Redundância. E aí, senhores, prestem atenção agora. A expressão tendência espontânea é um exemplo de quê? Letra A, ambiguidade. B, cacofonia. C, neologismo. D, redundâncias. E, arcaísmo. Ora, senhores, só pode ser a letra D, né? Uma redundância. Tendência espontânea, né? Ora, senhores, se é tendência, só pode ser espontânea, é uma redundância. Tendência é sempre espontânea, tá? Então, se não fosse tendência, se não fosse espontânea, não seria tendência, tá? Vamos lá? Vamos ver a próxima aqui. Senhores, já na tela, o futuro, olha, cuidado com essa questão. O futuro do pretérito foi utilizado para exprimir um ato futuro dependente de condição. Olha aí, cuidado. O futuro do pretérito foi usado nas 5 orações, não adianta. Só que em uma delas, ela vai exprimir um ato futuro dependente de condição. Então vamos ver? Prometeu que não repetiria aquilo. Letra B, ele não estaria sendo enganado. Letra C, quando muito teríamos seus 30 anos. Letra D, sua caneta teria pertencido ao presidente. E a letra E, perderia menos tempo cuidando de sua vida. Tá fácil essa, diretor? Vamos ver? Olha só. Se você olhar bem para a letra E, o que você tem? Perderia menos tempo cuidando de sua vida. Tem uma condição muito grande aí. Perderia muito tempo, aí sublinha essa parte aí, cuidando de sua vida. Esse cuidando de sua vida está dando uma ideia de condição. Perderia menos tempo se cuidasse de sua vida. Então, essa é a letra E. A letra E está expressando uma condição. Pode ver, olha.
perderia menos tempo se cuidasse de sua vida. Só que nós fizemos uma redução e foi uma redução por gerúndio, tá? Na letra A, existe um futuro em relação a um fato passado. Observe, prometeu que não repetiria aquilo. Então, ele prometeu no passado. Então, você tem aí a relação de A e B, uma relação de futuro ligado a um passado. Na letra B, ele não estaria sendo enganado, é um fato que se repete no presente. Ele foi e continua sendo enganado. A letra C dá uma ideia de aproximação, né? Olha só, quando muito teria seus 30 anos. Teria seus 30 anos, uma aproximação, né? E a letra E é uma hipótese possível. Observe, sua caneta teria pertencido, hipoteticamente, mas possível. Então você vai marcar a letra E, que dá uma ideia de condição. Vamos agora ao próximo. Outra da IBFC. Essa questão aqui, senhores, apesar de ser de 2022, eu trouxe porque ela remete à paráfrase, à reescritura. E eu achei essa daqui muito boa para mostrar para você o que é uma reescritura ou uma paráfrase, que são as mesmas coisas, tá? Uma nação já não é bárbara quando tem historiadores. Só não constitui paráfrase do texto. O que é paráfrase? Paráfrase é uma reescritura. Você vai reescrever esse termo sem alterar a ideia. Então, muito cuidado. Quando você estiver fazendo questão de reescritura na IBFC, lembre-se dos verbos. Não altere o modo, não altere o tempo. Procure mantê-los, porque o verbo ele faz toda a ideia do texto, a ideia central do texto. Então, só não constitui paráfrase do texto. Letra A. Um país já não é bárbaro desde que nele existem historiadores. Olha aí, uma nação já não é bárbara, um país já não é bárbaro. Ótimo. Quando tem historiadores, desde que nele existem historiadores. Então, é a mesma ideia, não adianta. A segunda, quando tem historiadores, uma nação já é civilizada. Se ela não é bárbara, ela é civilizada. E o que foi que ele fez? Ele só fez trocar a ordem, né? Uma nação já é civilizada quando tem historiadores. Na letra C, uma nação deixa de ser bárbara quando há nela historiadores. Está na cara que praticamente é a mesma coisa, né? Uma nação já não é bárbara, uma nação deixa de ser bárbara. Só fez essa mudança. Na letra D, quando possui historiadores, uma nação não pode ser considerada bárbara. Ele repetiu a ideia, só que ele resolveu alongar, né? Ficou bem extenso. Edson, então por que a letra E está errada? Olha o que ele diz. Desde que tem historiadores, uma nação já não é bárbara. Primeiro de tudo, vamos analisar esse desde que. Cuidado, que desde que pode indicar duas coisas. Pode indicar tempo ou condição. Tempo. Desde que você chegou aqui, está estudando. Desde que você soube do concurso da IBCE, você começou a estudar. Então, isso remete a um tempo. Mas também pode dar uma ideia de condição. Desde que você aceite as cláusulas, assinaremos o contrato. Ótimo. Agora, por que está errado? Desde que não está dando ideia de tempo, Edson? Sim, mas olha só, desde que tenha historiadores. E a oração é uma nação já não é bárbara quando tem. Cuidado, senhores, tem está no modo indicativo. Então é um fato, é uma certeza. Desde que tenha, que ele tenha, que eu tenha, que tu tenhas, que ele tenha. Está no modo subjuntivo, e o modo subjuntivo é hipotético. Se na oração original eu tenho um fato, eu tenho que reescrevê-lo utilizando um fato, não substituindo por hipóteses. Tá bom? Então, desde que tem historiadores, não, né? Tenha é modo subjuntivo. Então, você trocou um fato por uma hipótese. Então, pode marcar a letra E. Muito bem. Próxima. Em que opção a concordância nominal está correta? Muitas pessoas se atrapalham com nomes, né? Ora, senhores, o nome ele sofre uma flexão de gênero e número. Então, se o gênero é masculino, todos os termos que orbitam esse nome têm que estar no masculino. Se é feminino, tudo que orbita, ou seja, os adjuntos adnominais, tem que fazer a concordância também. Então, vamos ver em que opção a concordância nominal está correta. Pais e professores estão alertas para a notória diminuição do hábito de leitura entre os jovens. Eu já vou logo corrigindo, tá? Cuidado com a letra A, está feia. Alerta é um advérbio, ele não pode flexionar. Prestem atenção que alguns professores, alguns gramáticos,
flexionam a palavra alerta no sentido de atento, mas são alguns. Inclusive, no livro Gramática em Textos, da Luar Sarmento, ela fala isso, né? Alguns gramáticos flexionam a palavra alerta no sentido de atento. Não faça isso, tá bom? Letra B. Então, letra A ficaria assim. Pais e professores estão alerta para a notória diminuição do hábito de leitura entre os jovens. Já na letra B, eu tenho, infelizmente, tornaram-se tiranas as mães e os educadores. Cuidado! Essa oração aí teve uma quebra na ordem direta. O adjetivo tiranas, tá, deve estar no masculino. Por quê? Preste atenção. Olha aí, eu tenho mães e educadores tornaram-se tiranos. Mas Edson, eu não tenho concordância atrativa? Sim, mas para ter a concordância atrativa, a oração tinha que estar na ordem direta. Aí eu colocaria educadores e mães tiranas tornaram-se. Não, fica até meio sem sentido isso. Então aqui eu só desloquei o sujeito, verbo. Olha, mães e educadores, sujeito, tornaram-se predicado. Então houve uma inversão. Então tornaram-se tiranos. Por quê, gente? Porque a concordância na língua portuguesa ela é masculina. É feio quando você fala senhoras e senhores. Falamos isso em sala, certo? A concordância é masculina. Por quê? A nossa língua vem do latim, né? E o latim ele tinha os termos masculino, feminino e neutro. Assim como o inglês, que eu tenho he, she, it. Na passagem do latim para o português, acabamos com tudo isso e tivemos a concordância masculina, por ser muito mais prático para nós, tá bom? Então, tornaram-se tiranos as mães e os educadores. Letra C, né? Que é o nosso gabarito. Algumas pessoas ficaram todo felizes quando acertaram muitas questões na prova de seleção. Diretor, o senhor teria coragem de falar ficaram todo felizes? Pois é, mas o senhor pode falar porque se eu fiquei todo feliz é porque eu fiquei muito feliz. Então esse todo está funcionando como um advérbio, tá? Algumas pessoas ficaram todo felizes, nada de todos felizes, porque se fosse todos era um pronome. E ele não é um pronome, ele é um advérbio. Então, algumas pessoas ficaram muito felizes, eu não vou dizer muitos felizes, e se eu não digo muitos felizes, eu não digo todos felizes. Cuidado com essa questão, foi muito bem criada, muito bem bolada. Letra C de cavalo. E aí o que é que nós temos na D? O profissional inexperiente traduziu errada uma das frases, confundindo muitos leitores. Cuidado, o profissional traduziu errada? Não. O profissional traduziu errado. Cuidado com a concordância. O profissional inexperiente traduziu errado, ele que está errado, uma das frases, confundindo muitos leitores. E a letra E, muitos sabem que é proibida entrada. Cuidado com os predicativos. Proibido, necessário, obrigatório, eles são predicativos. No caso, eles só irão concordar no feminino se houver a presença de um determinante, de um artigo, por exemplo. Mas aqui eu não tenho. Muitos sabem que é proibida a entrada. Se eu dissesse muitos sabem que é proibida a entrada, aí ficaria direito. Como eu não tenho um determinante, eu sou obrigado a concordar no masculino, que é regra geral. Muitos sabem que é proibido entrada de animais em supermercados e hortifrutis. Tá bom? Muito bem, crianças. Essa é a última, né, diretor? Então, volta para mim. Crianças, vocês estão vendo, né? A IBFC ela não é uma questão que é uma prova muito complexa. As questões são simples. Eu fiz esse simulado para você ter mais uma segurança, porque durante as nossas aulas vocês passaram seguranças para nós professores. Então eu trouxe aqui algumas questões de língua portuguesa para quem vai fazer arquivologia. Eu também tenho algumas, porque o CUC é isso, né? O CUC é sinônimo de sucesso. Eu estou esperando vocês amanhã, tá? Amanhã nós temos aqui o nosso viradão. Amanhã, sábado, eu estou gravando essa aula sexta-feira. E o nosso viradão contará com a participação de todos os professores. E nós vamos, com certeza, passar para vocês aquela segurança. Os exercícios tão fáceis, você vai fazer e, brilhar na certa. Obrigado, senhores. Boa prova amanhã.